Fala, galera! Tá começando mais um Cria Juventude. Eu sou o Preto Lucas, abrindo essa nova temporada, né, essa nova fase. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade, a importância de falar sobre sexualidade. E para a gente conversar sobre esse tema, eu convidei a Lia, que é secretária adjunta da JPT aqui de Fortaleza, que é militante e que é namorada de uma... uma breve palavra sobre a Késia. Eu lembro que tinha um evento da Uni e tinha que falar com ela para poder ir. E eu, meu Deus, a Késia é tão fechada. Como é que eu vou falar com essa menina? E aí falei, enfim, e aí conheci, foi através dela, foi através do PT que eu lhe conheci, né? Enfim, grandes conhecimentos, grandes trocas que a gente teve. E agora eu vou deixar tu se apresentar para a galera, falar um pouco de ti, do teu relacionamento, enfim. Oi, gente. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né? É sempre um prazer estar aqui participando do Cria Juventude, esse programa da Juventude do Partido dos Trabalhadores, né? Para dialogar sobre as nossas pautas. E que bom que a gente esteja podendo conversar sobre esse tema, que é o tema da sexualidade. Como você falou, né? Eu me chamo Lia Ferreira, estou atualmente como secretária adjunta da Juventude do PT. Sou advogada, coordeno o movimento de juventude e de mulheres aqui em Fortaleza, que é o movimento Bora Representar. E também estou num relacionamento não hétero, né, como a gente costuma falar, um relacionamento com uma outra mulher. E que bom que a gente possa debater abertamente sobre esse tema que é tão importante. Já vou começar fazendo a pergunta: qual a importância da gente estar falando sobre esse tema sem nenhuma máscara, sem nenhum tabu? A importância da gente estar dialogando sobre a sexualidade. Eu acho que a gente vem numa evolução, apesar de lenta ainda, né, sobre a questão do debate de sexualidade de modo geral, quando a gente fala, e principalmente quando a gente fala sobre uma mulher lésbica, né, sobre a invisibilização que a gente costuma debater, inclusive dentro do próprio movimento LGBT+, que as mulheres lésbicas sofrem, porque a gente sabe que o espaço da política ainda não é um espaço tão acolhedor para as mulheres, sobretudo quando essa mulher, quando essa pessoa está dentro do espectro LGBT, né? Ainda existe certo tabu da participação dessas pessoas dentro do espaço da política, e acho que é importante que a gente possa, aqui dentro do nosso partido, né, e para fora dele também, para além dele, cada vez mais mudar essas estruturas, debater sobre esses temas, porque nós existimos, nós estamos em todos os espaços. Normalmente, nós formulamos e pensamos política, normalmente, inclusive, não só dentro dessa pauta, né? Porque tem muito isso de que, quando uma mulher ingressa na política, ela só poder falar sobre temas de mulheres, ou sobre a política para as mulheres, e não é isso. Ou quando um LGBT ocupa um espaço na política, de que ele só poderia falar sobre esse tema. E é óbvio que é muito importante a gente falar, porque faz parte da nossa existência, mas a gente está aqui para debater política de modo geral também, né? Sim, a gente tem... As pessoas, a sociedade, ela quer diminuir a gente, que é da comunidade LGBTQIAPN+, pelo fato de que acha que, se a gente entrar no meio político ou entrar em qualquer área, a gente vai só debater sobre aquilo, né? Sobre as nossas pautas principais, que, claro, é uma pauta principal, é o que a gente é, mas também a gente tem capacidade de outras coisas, de outras pautas, enfim. Agora, uma pergunta bem, acho que pessoal: quando foi que tu olhou assim e disse assim, poxa, não tem para onde correr? Eu acho que, para muitas pessoas que se entendem como, né, que se descobrem como fazendo parte da comunidade LGBT, é o espaço da universidade, né? Costuma ser esse divisor de águas. E para mim também o espaço da universidade foi esse divisor, porque eu acho que a gente ainda não tem tanto contato, e até algo que a gente precisa avançar dentro das escolas, né? Sobre o debate de gênero, sobre o debate de sexualidade, ainda existe muito tabu. E os espaços da universidade acabam que são espaços um pouco mais livres, então você consegue ter mais contato com temas diferentes, com pessoas diferentes, né? Com sexualidades diferentes, estilos de vida, e acaba descobrindo que o mundo não é só aquela caixinha onde você cresceu, ele vai muito além disso, e tem várias outras caixinhas, e que você não pode estar em várias delas ou em nenhuma delas também. Então, para mim, foi esse momento na universidade. Eu entrei na Unifor
no curso de Direito em 2016, e foi nessa época também que eu comecei a desenvolver mais a minha sexualidade. E, de começo, a questão do psicológico, a questão da emoção, como foi para ti aquilo? A gente fica à flor da pele, né? A gente, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que é certo? Porque a gente é criado numa sociedade muito preconceituosa. Então, às vezes, a gente se torna preconceituoso com nós mesmos por achar que está fazendo errado porque aquela tal pessoa disse que aquilo era errado. E para ti, como foi essa aí? Assim, é óbvio que o primeiro momento, o primeiro contato é diferente porque não é algo que você está acostumado, né? Nós, de maneira geral, acho que está mudando agora um pouco. Assim, a gente é criado dentro de um mundo muito patriarcal e heteronormativo, né? Na televisão você só via, pelo menos, agora tem um pouco mais, mas você só via casais heterossexuais. Então, óbvio que não foi uma coisa... aconteceu, acordei assim, estou de boa, tudo tranquilo. Não, houveram questionamentos, houveram dúvidas, será que é isso mesmo? Né? Porque, inclusive, eu vinha de um relacionamento hétero e que foi um relacionamento real, que eu realmente me envolvi com a pessoa também. Então, será que era isso mesmo? Houveram essas dúvidas. Mas eu cresci numa família que eu entendo que é um privilégio, que não é a realidade de muitas das pessoas que fazem parte da comunidade, uma família muito aberta, de mente muito aberta, sempre votaram no Partido dos Trabalhadores, sempre foram de esquerda, progressistas, não só na economia, mas nos costumes também, né? Então, inclusive, o momento de me assumir para os meus pais, quando eu conto, todo mundo diz assim, nossa, que tranquilo, porque a minha mãe chegou, perguntou, eu falei, ela, tudo bem, então era só isso, porque ela achava que era uma coisa muito maior, assim. Meu pai, a mesma coisa também, meu pai soube já quando eu estava com a Kézia, então já foi um pouco depois, porque eles são separados, mas eu sempre convivi com ele, e para ele chegou e perguntou, ela é sua namorada, né? Pode falar, de boa. Pronto, é isso, e a vida seguiu normalmente. Então, assim, o meu núcleo familiar foi muito tranquilo, né? Porque eu sei que não é a realidade para muitas pessoas, mas foi acho que também pelo fato deles terem crescido de uma outra forma, né? A minha avó já não tinha essa cabeça tão fechada, enfim, foi mãe de 7 filhos, criou os filhos sozinha, ela era muito à frente do tempo dela nessas questões, inclusive de mulheres, né? Minha mãe da mesma forma. E acho que na questão da sexualidade também minha mãe sempre conversou muito sobre sexualidade comigo e com a minha irmã. Junho é o mês do orgulho, né? E eu estava fazendo uma pesquisa pelo IBGE ano passado, se eu não me engano, no meio da comunidade, apenas 0,9% se declarou lésbica, né? E eu fico pensando, cara, existe mais gente aí, existe mais mulheres aí, mas acho que a questão do medo é de enfrentar a sociedade, o medo de enfrentar a família, porque como você disse, né, nem todo mundo teve o privilégio de passar o que você passou. Então, o medo de enfrentar isso é muito real, né? Então, eu acho, quando eu vi esse número do ano passado, gente, tem alguma coisa errada aqui. Não é só isso, né? Tá errado. Mas aí eu pensei, não, mas poxa, isso aí deve ser um medo. E o medo é real, né? Tipo, existe famílias, existe pessoas extremamente radicais de expulsar as filhas, os filhos de dentro de casa, né? E as pessoas também fingir ser o que não é para agradar os pais, né? É o que a gente vê e o que gera mais problemas psicológicos futuros, né? Com certeza. Inclusive, essa questão dessa porcentagem, né, de mulheres que se declaram lésbicas, eu acho que entra muito... Porque a minha área de estudo não é a sexualidade, é o gênero, mas acaba que são debates, né, que se conversam muito, principalmente quando a gente fala da mulher lésbica, porque... o patriarcado influencia, né? Inclusive, o machismo influencia, inclusive, dentro da própria comunidade. Uma coisa é um homem que se declara homossexual, outra coisa é uma mulher que se declara homossexual. Existe muito tabu ainda em cima, né? Muita sexualização do que é ser uma mulher lésbica, dos feitiços, né? Que muitas vezes acabam não acontecendo com os homens. E acho que existe esse medo da mulher entender que, se eu me declaro lésbica, eu não posso mais ser tão feminina, não posso mais me maquiar, não posso... Todos esses tabus acabam influenciando, talvez, nesse número tão baixo de pessoas que ainda se declaram lésbicas, que eu acho que realmente não reflete a realidade.
Quando eu vi, eu me assustei. Eu disse, rapaz, tá alguma coisa errada nesse site aqui. IBGE fez uma pesquisa meio errada. Mas aí realmente é isso. E é a questão mulheres, né? Já tem aquele negócio que o homem cis, hétero, ele tem um olhar. Às vezes tem homens que ele tem aquele olhar nojento, né? Então, quando muitas das meninas às vezes têm medo porque vem um tipo de comentários dele, isso aí é porque não provou direito, enfim. Sim. E aí ficam com medo de ser abusadas, enfim, né? Que é uma realidade que você vê. Eu, há um tempo atrás, não lembro o período, mas eu vi uma reportagem de um pai que abusou da filha porque a filha era lésbica. Ainda tem muito isso, né? Dos estupros corretivos. E aí eu disse, poxa, mas tá aí o maior medo, eu acredito, das pessoas não assumir quem elas são. O medo de passar por certas coisas. E aí prefere fingir até sentir uma autonomia para ser quem é, porque ainda tem essa questão, né? E é sempre que eu falo para as pessoas, poxa, se você acha que seus pais vai ser uma pessoa radical, que vai lhe colocar para fora de casa, arrume um emprego, se estabilize para viver sua vida. Porque a pior coisa do mundo é você fingir ser uma pessoa que você não é. Sim. É você estar preso dentro de uma caixa e você ali gritando para sair. Não pode, porque tem vários fatores para você não sair, né? Então, eu sempre falo para eles, tipo, poxa, meninas, se estabilizem, pensem e vão viver a vida de vocês. Família de sangue não quer dizer que é família. Né? Parentes não quer dizer que é família. Acho que família você faz no decorrer da sua vida com amigos que são mais do que família. E eu acredito que seja uma realidade muito pesada ainda aqui no nosso país sobre isso. Acho que a gente abrir um jornal no Instagram da vida, você vê os comentários, né? Você vê os ataques que tem a nossa comunidade. E, às vezes, também, eu não sei se no teu ponto de vista, mas, no meu, a própria comunidade, às vezes, deixa a desejar. Que a gente deveria estar ali, todo mundo mais unido, mas, infelizmente, às vezes acontece de ter umas pequenas rivalidades, né? E eu acho que o mês do orgulho, ele é todos os meses, né? Mas o mês do orgulho é importante para a gente falar ainda mais sobre esse tema, falar ainda mais sobre a importância da comunidade verdadeiramente se abraçar, né? E, inclusive, levantar a pauta da educação sexual nas escolas, né? Desde criança, a gente falar sobre a educação sexual, sobre sexualidade, sobre gênero, porque isso não vai incentivar que crianças cresçam mais rápido ou sejam transformadas em adultos de maneira mais rápida, como algumas pessoas pensam. Pelo contrário, é justamente para garantir que crianças possam ser crianças, entendendo que a sexualidade e quem elas são faz parte da vida delas e não tem nada de errado em elas não serem naquele padrão que elas estão acostumadas a ver por aí na mídia, nas televisões, enfim. Esse fato de criança... Eu tenho um de 3 anos, que faz 4 agora em julho, e é um trabalho que eu tenho com ele, assim, né? Porque ele não me chama, ele nunca me chamou, nunca tinha me chamado de mãe, né? Era muito difícil. Mas e agora ele fica, papai, e aí eu venho trabalhando, aí às vezes ele me chama pelo outro nome, aí eu, não, macho, não é assim não, eu não já te ensinei. Aí ele dá uma risada. Ah, não, é papai. E as crianças são muito... Elas aceitam muito fácil e para elas é muito natural. É uma inocência, né? Quem torna difícil são os adultos mesmo. É uma inocência, sem maldade. A maldade é a galera que bota na cabeça da criança, né? Isso. A própria galera quer acabar com as crianças. Estamos vendo aí o que foi que aconteceu com a PL, né? Absurdo. Um absurdo. A pena de uma criança ser maior do que o de um acusado. E algumas pessoas, eu estava até conversando sobre isso hoje, né? Algumas pessoas dizendo, mas se for uma criança,
menor de 18 anos que engravide vítima de uma violência sexual, depois da 22ª semana ela faça o aborto, ela não vai ser presa, ela vai só para o sistema socioeducativo, só. A criança sofreu a violência sexual, ela é obrigada a fazer um aborto porque o Estado falhou em proteger essa criança, porque isso é culpa do Estado, e agora o Estado vai colocar essa menina no sistema socioeducativo por uma coisa que ela foi vítima. É absurdo demais a gente pensar que as pessoas estão tentando naturalizar. Ah, mas ela não vai ser presa, vai só para o sistema socioeducativo. Vai tirar a liberdade dela de ser criança. Vai punir a criança por uma coisa da qual ela foi vítima. E quem passa por isso sabe o peso que isso causa. Então, você já se sente culpada por uma coisa que você não fez, mas você sente. Imagina depois que tu tem... você vai ficar ali porque você abortou. Todo o peso em cima daquela criança. Imagina. Então, ali já não tem mais criança. Acaba com a infância. Não tem. Se conseguir se tornar uma pessoa, uma mulher, se tornar uma pessoa de crescimento, mas isso acaba com o psicológico daquela criança. Com certeza, tira totalmente a infância. E vai levar por muito tempo. Ela vai se martirizar por muito tempo. Eu sofri isso porque eu fui culpada. Ele não tinha culpa, eu fui culpada. Então, é um absurdo essa PL. E vindo de pessoas... que se dizem defensores das crianças, né? E que sabem muito bem que pregam o amor, que falam que é o amor, que não sei o quê. E onde é que ficou esse amor? Que eram os mesmos que gritavam por aí, bandido bom? É bandido morto. É isso, é exatamente isso. E que bom que o Senado e o governo já se manifestaram contrários a esse projeto de lei. Eu acredito que isso, aliado à pressão das ruas, né, que as mulheres, o movimento feminista está muito forte nas ruas, dizendo que não vai aceitar esse projeto de lei, porque a gente está, inclusive no ato que ocorreu no sábado, a gente falou sobre isso, a gente precisa estar nas ruas para garantir um direito que é de 1940. A gente está falando de uma coisa que foi garantida para as meninas em 1940. Em 2024, a gente está falando em não regredir nesses direitos, não fazendo o debate de como avançar, porque esses direitos já estão passados, né? Já estão precarizados, já não é isso mais que a gente precisa. A gente precisa avançar no que está garantido, nas hipóteses de aborto legal e não regredir nas que a gente tem, inclusive, punindo crianças e adolescentes, que são a maioria dos casos de violência sexual, inclusive dentro das suas próprias casas. Né? E isso faz com que meninas jovens que passam por isso não cheguem a falar que sofreu. Sim. Porque ela vai dizer, se eu falar que eu sofri, se eu falar que eu vou abortar, eu vou ser presa, eu vou falar que e muitas vezes vai procurar uma forma totalmente insegura de fazer o aborto, vai acabar morrendo no processo, e aí são... Para quem acredita que ele já existe uma vida, são 2 vidas perdidas, né? Porque eu sou pai, mas eu sou totalmente a favor do aborto. Não é a questão de engravidei, vou tirar porque eu quero. Não, gente, é questão de saúde. Até porque nos países em que o aborto... E já existem diversos estudos que mostram que a medida mais eficaz para você diminuir a quantidade de abortos é a descriminalização do aborto. Porque nos países em que o aborto é descriminalizado, não é assim como as pessoas pensam, cheguei no hospital. Até porque hoje as hipóteses legais que existem de aborto já não funcionam dessa forma. A gente viu, por exemplo, aí passou no Fantástico no último domingo, que o caso daquela menina que ficou extremamente conhecido, quando a Damares mandou as pessoas para a porta do hospital para impedir que uma menina de 10 anos que tinha sido vítima de violência sexual fizesse um aborto. Então, as hipóteses de aborto legal hoje já não funcionam assim. E se a gente tem um aborto descriminalizado, não é chegar no hospital e dizer quero fazer um aborto e simplesmente vai fazer. Tem todo um processo, tem todo um diálogo, tem toda uma equipe psicopedagógica, enfim, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, enfermeiros,
toda uma equipe multidisciplinar para conversar com aquela mulher, com aquela pessoa, para orientar, para saber se é aquilo mesmo, né? Fazer uma coisa humanizada e segura, porque o aborto ele já existe. Não existe esse debate de se você é a favor ou contra o aborto, porque o aborto já acontece. As pessoas estão só fingindo que não estão vendo, porque quem está morrendo são mulheres, e normalmente mulheres periféricas. Né? Então, as pessoas estão fingindo que não está acontecendo nada, mas está acontecendo todo dia, porque as que têm dinheiro fazem um aborto seguro em clínicas ginecológicas e obstétricas normais. E ninguém sabe. E ninguém sabe. É aquele pano passado, porque o meu aconteceu na minha família, eu não vou falar. Eu vou criminalizar a família do outro. Às vezes a própria pessoa que fez, né? Julga. E é muito visível isso. E não tem como fechar os olhos diante de uma atrocidade dessa. Que foi essa PL que eu espero que se apague da história, que a gente não... Sim. Porque é um absurdo muito grande. Puxa, eu tenho 25 anos. Eu tenho o Miguel. Mas, sinceramente, às vezes eu penso assim, meu Deus, que arrumação foi essa que eu arrumei para mim, meu irmão? Que chega uma hora que às vezes eu paro e... Eu tenho dessas, sabe? Eu fico analisando, eu disse, cara, eu perdi. Eu tive o Miguel, eu ia fazer 21. Eu perdi a minha juventude praticamente toda. Eu tive que me fechar, porque eu tinha uma responsabilidade maior do que cuidar de mim mesmo. E aí, cara, imagina uma criança. Como é que uma criança vai cuidar de outra criança, pelo amor de Deus? Isso. Que pensamento é esse que essa galera tem? Não cuida, né? Não cuida. E aí a gente só gera cada vez mais problemas e mais problemas. Crianças que não estão preparadas para terem outras crianças, criando outras crianças. E assim se gera o ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Porque a maternidade, a paternidade, quando é um homem cis, a paternidade para ele é meio que nada. Eles só existiram, só tiveram trabalho de fazer. Porque, não, sabe, não é aquele... Não tem o peso que é a maternidade, que a mulher ela tem aquele peso, e eu acredito que seja mais por causa da sociedade, né? E ela tem aquele peso maior de cuidar do filho, da casa, como eles falam que tem que cuidar. Então, quando eu vi essa PL, que eu parei para ler, que eu parei para entender, e eu disse, mano, o que a gente está num retrocesso? Sim, parece que a gente está nos tempos medievais, né? De volta aos tempos medievais. Esse povo está falando, está brincando, não estão raciocinando, não, porque isso não é possível. O que está acontecendo com essa galera? E eu espero que nas próximas eleições... Pois já ia falar, para a galera ficar atenta, e ficar atenta nessas também, nas municipais, porque esse tipo de absurdo aí, para chegar na Câmara Municipal, é um pulo. Para a galera achar que é legal fazer um debate como esse nas câmaras municipais também é rapidinho. Então, as pessoas ficarem atentas em quem a gente vai votar para o Executivo, mas também observar para quem você dá seu voto no Legislativo, né? Sim, é muito importante. E, principalmente, também, quem é agora, nas eleições municipais, quem é que estava apoiando esse retrocesso? Exatamente. Não é a galera que estava só lá que inventou isso aí, mas, sim, a galera daqui que estava apoiando, que em nenhum momento se manifestou contra, mas, sim, estava ali a favor, porque eu acredito que, se eu vejo uma determinada situação onde eu posso me manifestar e eu prefiro ficar calada, eu sou a favor. Inclusive tem não só os omissos, né, mas tem as pessoas que estão participando ativamente desse projeto de lei, como a Daiane, que foi eleita Daiane do Capitão, né, por isso é que a gente faz essa vinculação ao marido dela, porque ela mesma se elegeu falando assim, a Daiane do Capitão, e que é a esposa de um pré-candidato a prefeito aqui em Fortaleza, que agora tenta tirar o capitão, que é o capitão Wagner, usar só o Wagner para dar aquela onda mais neutra, mais, né, equilibrada para ele, que a gente sabe que não é verdade, que a verdade é que ele defende Montim, e que é casado, inclusive, apoia esse tipo de pensamento também. Então, a gente não pode deixar que uma pessoa dessa chegue na prefeitura da nossa cidade, que é um completo retrocesso, junto com o André Fernandes, que é outro pré-candidato, que também assinou o projeto de lei lá em Brasília. O André Fernandes é aquele menino ali, meu Deus.
Sem comentários, porque conheço antes da política e quando eu vejo as situações, eu fico... Abismado. O que é isso aqui? Quem é esse personagem? Porque, para mim, é um personagem, porque eu conheci quem era de real. E aí, ali é um personagem que eu acredito que ambos não vão ter força para ganhar as eleições, porque Tomara. a galera tá a galera quer apoiar esses dois, sendo que esses dois estão de mão dada com uma PL dessa daí, me desculpe. Tem que ficar muito atenta a essas eleições municipais, né? Tem um psicólogo bom para vocês, porque isso aí não é normal. Lia, eu te agradeço por esse nosso bate-papo, por essa nossa conversa. Quem quiser assistir uma live sobre gênero e sexualidade, está lá no Instagram do Bora Representar. Quem quiser, é só ir lá no Instagram. Eu vou deixar a Lia falar os Instagram, tanto o pessoal dela, quanto, enfim, do Bora Representar. E, Lia, muito, muito obrigado mais uma vez. Por sempre, quando eu mandar uma mensagem, amiga, a gente pode gravar. Pode sim. Lógico, estou sempre à disposição. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. E a live está salva lá no Instagram, @bora_representar. O nosso movimento que quer... Inclusive, a gente está aqui, estou usando adesivo, a gente está com um movimento agora, uma campanha, que é Bora Representar em Fortaleza com a gente, que é do nosso movimento, do Bora Representar, justamente para falar sobre o protagonismo das juventudes e das mulheres nas eleições municipais, né, nas transformações sociais, inclusive nessa pauta de sexualidade. Então, a live está salva lá no Instagram, sobre gênero e sexualidade. Agradecer você também por ter topado o convite para a live. Mais uma vez, agradecer pelo convite. E as minhas redes pessoais, né, o momento Lia Ferreira, com 2 As no final. É isso, gente. Muito obrigada. E, mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada, amiga. Você sabe que você está aqui eternamente no meu coração. E obrigado também por você que ficou com a gente nesse sábado, assistindo o nosso programa. Muito obrigada. Obrigado por estar nessa estreia como Lucas, por me abraçar, por me aceitarem, né? E a gente se encontra no próximo sábado com outro convidado muito massa também. Tchau!